Olá pessoal, esse é o nosso curso de Álgebra Linear e nesse vídeo nós vamos ver alguns exemplos de resolução de sistemas de equações lineares de duas incógnitas pelo método da eliminação de Gauss-Jordan. Esse vídeo foi feito apenas com exemplos de sistemas lineares com duas incógnitas, porque nesse caso nós podemos fazer uma interpretação geométrica do sistema no plano cartesiano. Vamos começar pelo exemplo 1, no qual nós temos o sistema com duas equações e duas incógnitas. A primeira equação é 2x mais y igual a 5, e a segunda equação é x menos 3y igual a 6. Para resolver esse sistema pelo método da eliminação de Gauss-Jordan, nós escrevemos a matriz ampliada correspondente a esse sistema, onde na primeira linha nós teremos 2, 1 e 5, que é o coeficiente de x, o coeficiente de y e o termo independente da equação 1 do sistema, respectivamente. E na segunda linha nós temos 1, menos 3 e 6, que é o coeficiente de x, o coeficiente de y e o termo independente da segunda equação do sistema, respectivamente. Precisamos deixar essa matriz na forma escalonada reduzida e para isso a gente vai ir trabalhando por linhas. A primeira linha é uma linha não nula, então o primeiro elemento dela aqui, que é 2, precisa ser 1. Para isso nós vamos aplicar a operação de troca entre a linha 1 e a linha 2. Teremos uma nova matriz, onde na primeira linha temos 1, menos 3 e 6, e na segunda linha temos 2, 1 e 5. Agora temos aqui o pivô da primeira linha e todo o restante da coluna dele tem que ser 0. Então, precisamos zerar o número 2. E para isso, faremos a linha 2 ser substituída por menos 2 multiplicado pela linha 1 somado com a linha 2. Então, a linha 1 não será alterada. A nova matriz, a linha 1, permanece 1, menos 3 e 6. E na linha 2, nós teremos menos 2 vezes o elemento que está na linha 1 somado com o elemento da linha 2. Então, teremos aqui menos 2 vezes 1, que é menos 2, somado com 2, que é 0. Menos 2 vezes menos 3, que é 6, somado com 1, resulta em 7. Menos 2 vezes 6, que é menos 12, somado com 5. Agora, nós vamos olhar aqui para a segunda linha, e o primeiro elemento não nulo dessa segunda linha, que é 7, precisa ser transformado em 1 para ser o pivô dessa segunda linha. Então, nós vamos multiplicar a linha 2 por 1/7. Teremos uma nova matriz, onde a linha 1 permanece 1, menos 3 e 6. E na linha 2 teremos 1/7 vezes 0, que é 0. 1/7 vezes 7, que é 1. 1/7 vezes menos 7, que é menos 1. Tendo aqui o pivô da linha 2, todo o resto da coluna dele precisa ser 0. Então, precisamos zerar esse menos 3 aqui na linha 1. Para isso, a linha 1 vai ser substituída por 3 vezes a linha 2, somado com a linha 1. Então, teremos uma nova matriz, onde os elementos da primeira linha dela vão ser 3 vezes o elemento que está na linha 2, somado com o elemento que está na linha 1. Então, teremos 3 vezes 0, que é 0, somado com 1, que é 1. 3 vezes 1, que é 3, somado com menos 3, que é 0. 3 vezes menos 1, que é menos 3, somado com 6, que resulta em 3. E a segunda linha não é alterada, permanecendo 0, 1 e menos 1. Vejam que já temos um pivô para a linha 1, e zeramos o restante da coluna. Já temos um pivô para a linha 2, e zeramos o restante da coluna. Então, essa matriz já está na forma escalonada reduzida, e nós terminamos a etapa do escalonamento. Vamos agora analisar a existência e a unicidade da solução desse sistema. Vejam que nós não temos nenhuma linha nula aqui, para que pudesse acontecer do sistema não ter solução. Não vai acontecer de nós termos uma equação do tipo 0 igual a um número diferente de 0. Então, esse sistema tem solução. Nós temos um pivô para a incógnita x e um pivô para a incógnita y. Então, se nós temos um pivô para cada incógnita, esse sistema é um sistema possível determinado, que tem uma única solução. A partir dessa matriz ampliada final aqui, nós podemos obter o sistema x igual a 3 e y igual a menos 1. Portanto, o conjunto de solução desse sistema contém uma sequência de valores para as variáveis, onde x é igual a 3 e y é igual a menos 1. Como esse é um sistema com duas incógnitas, nós podemos fazer uma interpretação geométrica dele no plano cartesiano. Cada equação linear em duas variáveis corresponde a uma reta do plano. E a solução do sistema corresponde aos pontos que pertencem tanto à reta descrita pela primeira equação quanto à reta descrita pela segunda equação. Então, aqui nós temos a representação geométrica das retas
descritas pelas duas equações. E vejam que o ponto que pertence às duas retas simultaneamente, que é o ponto da interseção das duas retas, é o ponto com coordenadas x igual a 3 e y igual a menos 1, que é a solução desse sistema. No exemplo 2, nós temos um outro sistema, com duas equações e duas incógnitas. A primeira equação é 2x mais y igual a 5, e a segunda equação é 6x mais 3y igual a 15. Nós vamos escrever a matriz ampliada correspondente a esse sistema. Na primeira linha dessa matriz, nós teremos 2, 1 e 5, que é o coeficiente de x, de y e o termo independente da primeira equação. Na segunda linha, nós teremos 6, 3 e 15, que é o coeficiente de x, o coeficiente de y e o termo independente da segunda equação. E agora nós vamos aplicar operações elementares das linhas dessa matriz para deixá-la na forma escalonada reduzida. Então, aqui na linha 1, o primeiro elemento não nulo, que é 2, tem que ser transformado em 1. Como nós não conseguimos fazer isso com a troca de linhas, nós vamos então multiplicar a linha 1 por meio. Teremos aqui uma nova matriz, onde na linha 1 vamos ter meio vezes 2, que é 1, meio vezes 1, que é meio, e meio vezes 5, que é 5 meios. E a segunda linha permanece inalterada, como 6, 3 e 15. Agora, tendo um pivô aqui na linha 1, nós precisamos zerar o restante da sua coluna. Então, precisamos zerar esse elemento 6 aqui na linha 2. Por isso, a linha 2 vai ser substituída por menos 6 multiplicado pela linha 1, somado com a linha 2. Então, temos uma nova matriz, onde a primeira linha permanece inalterada, como 1 meio e 5 meios. E na segunda linha, teremos menos 6 multiplicado pelo elemento da linha 1, somado com o elemento da linha 2. Então, teremos, primeiramente, menos 6 vezes 1, que é menos 6, somado com 6, que é 0. Depois, teremos menos 6 vezes meio, que é menos 3, somado com 3, que é 0. E menos 6 vezes 5 meios, que é menos 15, somado com 15, que é 0. Então, já temos aqui um pivô na linha 1, e o restante da coluna dele está zerado. E quando nós olhamos para a linha 2, essa linha 2 é uma linha toda nula. Então, nós não conseguiremos ter um pivô aqui na linha 2. E, portanto, a etapa do escalonamento foi encerrada. Essa matriz ela já está na forma escalonada reduzida. E nós vamos fazer, então, a análise da existência e da unicidade da solução desse sistema. Vejam que aqui nós temos uma linha nula na matriz C, mas também temos uma entrada nula aqui na matriz D. Então, essa segunda linha corresponde a uma equação 0 igual a 0. Isso não impede o nosso sistema de ter solução. Então, esse sistema, ele é um sistema possível. Vejam que nós temos um pivô apenas na incógnita x. Então, como nós não temos um pivô para cada incógnita, esse sistema é possível, mas ele é indeterminado. Ele vai ter infinitas soluções. Os sistemas possíveis indeterminados, eles têm o seu grau de liberdade. O grau de liberdade é dado pelo número de incógnitas, que são 2, menos o número de pivôs que nós encontramos, que foi 1. Então, o grau de liberdade desse sistema é igual a 1, porque nós temos uma incógnita sem pivô, e essa vai ser uma variável livre. Nesse caso, como o grau de liberdade desse sistema é 1, teremos uma variável livre e escolheremos a variável y como variável livre. A partir aqui da matriz na forma escalonada reduzida, nós temos um novo sistema, equivalente ao sistema inicial, e que, na verdade, aqui vai ser composto por uma única equação, né? Porque a segunda equação ela foi toda zerada. Então, teremos ali a equação x mais meio y igual a 5 meios. E como nós temos um pivô para a variável x nessa equação, nós vamos, então, isolar x igual a 5 meios menos meio y. Vejam que nós escrevemos a variável x em função da variável livre y. Como a variável y é uma variável livre, ela pode assumir qualquer valor. Então, nós vamos fazer aqui a variável y igual a um parâmetro t, e a solução do sistema vai ser dada pelo seguinte. Nós tínhamos x igual a 5 meios menos meio y. Então, teremos x igual a 5 meios menos meio t e y igual a t. O conjunto solução desse sistema é o conjunto das sequências onde x é igual a 5 meios menos meio t e y é igual a t, sendo t um número real.
Como esse é um sistema de duas variáveis, nós podemos fazer a interpretação geométrica dele aqui no plano cartesiano. Aqui nós temos representada a reta correspondente à primeira equação e também a reta correspondente à segunda equação. Elas são retas coincidentes. Então, como nós estamos procurando os pontos que pertencem tanto à reta descrita pela primeira equação quanto à reta descrita pela segunda equação, ou seja, a interseção das duas retas, nós teremos infinitos pontos aqui na interseção dessas duas retas, porque nós temos infinitas soluções no sistema. Os pontos que pertencem aqui à interseção das duas retas são os pontos descritos no conjunto de solução, onde x é igual a 5 meios menos meio t e y é igual a t, sendo t um número real. No exemplo 3, nós temos um outro sistema com duas equações e duas incógnitas. A primeira equação é 2x mais y igual a 5, e a segunda equação é 6x mais 3y igual a 10. Nós vamos escrever a matriz ampliada correspondente a esse sistema. Na primeira linha, nós temos 2, 1 e 5, que é o coeficiente de x, de y e do termo independente da primeira equação. Na segunda linha, nós temos 6, 3 e 10, que é o coeficiente de x, de y e o termo independente na segunda equação. E vamos aplicar operações elementares das linhas dessa matriz para deixá-la na forma escalonada reduzida. Então, na linha 1, o primeiro elemento não nulo, que é 2, precisa ser transformado em 1, que vai ser o pivô dessa linha. Nós vamos multiplicar a linha 1 por meio e teremos uma nova matriz onde a linha 1 vai ser meio vezes 2, que é 1, meio vezes 1, que é meio, meio vezes 5, que é 5 meios. E a segunda linha permanece inalterada. Agora, como nós temos o pivô da linha 1, todo o resto da coluna dele tem que ser igual a 0. Para isso, nós precisamos transformar esse 6 aqui da linha 2 em 0. E então, a linha 2 vai ser substituída por menos 6 vezes a linha 1, somado com a linha 2. Teremos uma nova matriz, onde a primeira linha permanece 1 meio e 5 meios. E na linha 2, nós teremos menos 6 vezes 1, que é menos 6, somado com 6, que é 0. Menos 6 vezes meio, que é menos 3, somado com 3, que é 0. Menos 6 vezes 5 meios, que é menos 15, somado com 10, que resulta em menos 5. Aqui, nós já podemos parar o escalonamento, porque vejam o que aconteceu. Nós temos uma linha de zeros na matriz C, correspondendo a uma entrada diferente de zero aqui na matriz D. Essa linha nos dá uma equação 0x mais 0y igual a menos 5, ou seja, uma equação 0 igual a menos 5, que é uma equação inconsistente. Então, este sistema não terá solução. Ele é um sistema impossível. O conjunto de solução é vazio. Geometricamente, cada equação ali do sistema corresponde a uma reta, e estas serão retas paralelas. Não há interseção entre elas. No exemplo 4, nós temos mais um sistema, só que agora nós temos 4 equações e 2 incógnitas. A primeira equação é 2x menos y igual a 3, a segunda equação é x mais 4y igual a 2, a terceira equação é x menos 5y igual a 1, e a quarta equação, 4x mais 16y igual a 8. Vamos escrever aqui a matriz ampliada desse sistema. Na primeira linha, nós temos 2 menos 1 e 3, que é o coeficiente de x, de y e do termo independente dessa equação. Na segunda linha, nós temos 1, 4 e 2, que é o coeficiente de x, de y e do termo independente dessa equação. Na terceira linha, nós temos 1 menos 5 e 1, que é o coeficiente de x, de y e o termo independente da terceira equação. E na quarta linha, nós temos 4, 16 e 8, que é o coeficiente de x, o coeficiente de y e o termo independente da quarta equação. E vamos aplicar operações elementares às linhas dessa matriz para que ela fique na forma escalonada reduzida. Então, aqui na linha 1, o primeiro elemento não nulo, que é 2, tem que ser transformado em 1. Isso pode ser feito de forma simples, trocando a linha 1 com a linha 2 dessa matriz. Então, teremos uma nova matriz, onde a linha 1 passa a ser 1, 4 e 2, a linha 2 passa a ser 2, menos 1 e 3, e a linha 3 permanece 1, menos 5 e 1, e a linha 4 permanece 4, 16 e 8. Como nós temos aqui o pivô da linha 1, todo o resto da coluna dele precisa ser 0. Então, nós precisaremos zerar o 2 na linha 2. Para isso, podemos substituir a linha 2 por menos 2 vezes a linha 1 somado com a linha 2. Precisamos zerar o 1 na linha 3. Para isso, podemos substituir a linha 3 por menos 1 vezes a linha 1 somado com a linha 3. E na linha 4, precisamos zerar o 4. Para isso, podemos substituir a linha 4 por menos 4 vezes a linha 1 somado com a linha 4. Teremos uma nova matriz,
onde a primeira linha permanece 1, 4 e 2. E na segunda linha nós teremos menos 2 vezes 1, que é menos 2, somado com 2, que fica 0. Menos 2 vezes 4, que é menos 8, somado com menos 1, que fica menos 9. Menos 2 vezes 2, que é menos 4, somado com 3, que fica menos 1. Na terceira linha teremos menos 1 vezes 1, que é menos 1, somado com 1, que fica 0. Menos 1 vezes 4, que é menos 4, somado com menos 5, que fica menos 9. E menos 1 vezes 2, que é menos 1, somado com 1, que fica menos 1. Na quarta linha temos menos 4 vezes 1, que é menos 4, somado com 4, que é 0. Menos 4 vezes 4, que é menos 16, somado com 16, fica 0. Menos 4 vezes 2, que é menos 8, somado com 8, fica 0. Agora, nós vamos para a segunda linha, e o primeiro elemento não nulo dessa segunda linha, que é menos 9, tem que ser transformado em 1, para que seja o pivô aqui da segunda linha. Para fazer isso, nós vamos substituir a linha 2 por menos 1 nono vezes a linha 2. Então, teremos uma nova matriz, onde a linha 1 permanece 1, 4 e 2. E a linha 2 vai ser menos 1 nono vezes 0, que é 0. Menos 1 nono vezes menos 9, que é 1. Menos 1 nono vezes menos 1, que é 1 nono. As linhas 3 e 4 permanecem inalteradas. Agora, tendo o pivô aqui da linha 2, precisamos zerar o restante da coluna. Então, precisamos zerar o 4 aqui na linha 1, e para isso a linha 1 vai ser substituída por menos 4 vezes a linha 2 somado com a linha 1. E precisamos zerar o menos 9 aqui na linha 3, então para isso a linha 3 vai ser substituída por 9 vezes a linha 2 somado com a linha 3. Teremos uma nova matriz, onde a primeira linha vai ser menos 4 vezes 0, que é 0, somado com 1 fica 1. Menos 4 vezes 1, que é menos 4, somado com 4 fica 0. Menos 4 vezes 1 nono é menos 4 nonos, somado com 2 fica 14 nonos. A linha 2 permanece inalterada, como 0, 1 e 1 nono. Na linha 3, nós teremos 9 vezes 0, que é 0, somado com 0, que é 0. 9 vezes 1 é 9, somado com menos 9 é 0. 9 vezes 1 nono é 1, somado com menos 1 é 0. E a linha 4 permanece ali nula. Chegamos ao final da etapa do escalonamento, porque conseguimos obter um pivô na linha 1 e zeramos o restante da coluna. Conseguimos obter um pivô na linha 2 e zeramos o restante da coluna. E o restante das linhas 3 e 4 ficaram nulas. Então, agora nós vamos interpretar aqui a existência e a unicidade da solução desse sistema. Vejam que nas linhas nulas, nós temos entradas nulas correspondentes na matriz D. Então, nós não temos aqui um sistema impossível. O nosso sistema vai ser possível, ele tem solução. Além disso, nós temos um pivô para a incógnita x e um pivô para a incógnita y. Então, nós temos um pivô para cada incógnita e, portanto, nós temos um sistema possível determinado. A partir aqui dessa última matriz ampliada, nós podemos obter o sistema x igual a 14 nonos e y igual a 1 nono. Então, temos aqui a solução desse sistema, que é a sequência de valores para as variáveis, onde x é 14 nonos e y é 1 nono. Geometricamente, cada uma dessas equações corresponde a uma reta aqui no plano. Observem que as equações 2 e 4, na verdade, correspondem à mesma reta, porque a equação 4 é múltiplo da equação 2. Aqui nós temos as 4 retas, sendo que as retas correspondentes às equações 2 e 4 são coincidentes. E a interseção entre essas retas é um ponto, portanto, esse sistema tem uma única solução. E essa solução são as coordenadas x igual a 14 nonos e y igual a 1 nono desse ponto de interseção das retas. Por fim, temos ainda o exemplo 5, onde nós temos um sistema com 3 equações e 2 incógnitas. A primeira equação é 2x mais 4y igual a 16, a segunda equação é 5x menos 2y igual a 4, e a terceira equação é 10x menos 4y igual a 3. Vamos escrever a matriz ampliada correspondente a esse sistema. Na primeira linha, nós temos 2, 4 e 16, que é o coeficiente de x, de y e o termo independente da primeira equação. Na segunda linha, nós temos 5 menos 2 e 4, que é o coeficiente de x, de y e o termo independente da segunda equação. E na terceira linha, nós temos 10 menos 4 e 3, que é o coeficiente de x, de y e o termo independente da terceira equação.
E vamos aplicar operações elementares às linhas dessa matriz para que ela fique na forma escalonada reduzida. Então, na linha 1, o primeiro elemento não nulo, que é 2, precisa ser transformado em 1 para ser o pivô dessa linha. Para isso, a linha 1 vai ser multiplicada por meio. Então, nós temos uma nova matriz, onde na linha 1 nós teremos meio vezes 2, que é 1, meio vezes 4, que é 2, e meio vezes 16, que é 8. E as linhas 2 e 3 permanecem inalteradas. Agora, como nós temos o pivô da linha 1, todo o resto da coluna precisa ser 0. Então, temos que zerar o 5 na linha 2. Para isso, a linha 2 vai ser substituída por menos 5 vezes a linha 1 somado com a linha 2. Precisamos zerar o 10 na linha 3. Por isso, a linha 3 vai ser substituída por menos 10 vezes a linha 1 somado com a linha 3. Então, teremos uma nova matriz, onde a linha 1 permanece 1, 2 e 8. E na linha 2, nós teremos menos 5 vezes 1, que é menos 5, somado com 5, que é 0. Menos 5 vezes 2, que é menos 10, somado com menos 2, que fica menos 12. Menos 5 vezes 8, que é menos 40, somado com 4, fica menos 36. E na terceira linha, nós teremos menos 10 vezes 1, que é menos 10, somado com 10, que é 0. Menos 10 vezes 2, que é menos 20, somado com menos 4, fica menos 24. Menos 10 vezes 8 é menos 80, somado com 3, fica menos 77. Arrumamos aqui o pivô da linha 1 e zeramos o restante da coluna, agora vamos para a linha 2. O primeiro elemento não nulo da linha 2, que é o menos 12, tem que ser transformado em 1 para ser o pivô aqui da linha 2. Para isso, nós vamos multiplicar a linha 2 por menos 1 sobre 12. Então, teremos uma nova matriz, onde a primeira linha permanece 1, 2 e 8. Na segunda linha, nós teremos menos 1 sobre 12 vezes 0, que é 0. Menos 1 sobre 12 vezes menos 12, que é 1. Menos 1 sobre 12 vezes menos 36, que é 3. E a terceira linha permanece inalterada, 0, menos 24 e menos 77. Agora, tendo o pivô da linha 2, nós precisamos zerar o restante da sua coluna. Então, vamos precisar zerar o 2 na linha 1. Para isso, a linha 1 vai ser substituída por menos 2 vezes a linha 2 somado com a linha 1. E precisaremos zerar o menos 24 na linha 3. Então, para isso, a linha 3 vai ser substituída por 24 vezes a linha 2 somado com a linha 3. Teremos uma nova matriz, onde na primeira linha nós teremos menos 2 vezes 0, que é 0, somado com 1, que é 1. Menos 2 vezes menos 1, que é menos 2, somado com 2, que é 0. Menos 2 vezes 3, que é menos 6, somado com 8, que é 2. A linha 2 permanece 0, 1 e 3. E na linha 3 nós teremos 24 vezes 0, que é 0, somado com 0, que fica 0. 24 vezes 1, que é 24, somado com menos 24, fica 0. 24 vezes 3, que é 72, somado com menos 77, fica menos 5. Aqui, nós podemos encerrar a etapa do escalonamento, porque vejam que nós temos uma linha de zeros na matriz C, correspondendo a uma entrada diferente de zero na matriz D. Então, essa terceira linha, ela nos dá uma equação 0x mais 0y igual a menos 5, ou 0 igual a menos 5, que é uma equação inconsistente e, portanto, o nosso sistema não tem solução. É um sistema impossível e o conjunto de solução é vazio. Geometricamente, como nós temos 3 equações, nós teremos 3 retas, porém não haverá nenhum ponto em comum, nenhum ponto na interseção dessas 3 retas.